Olá, esse é o Turca Crochê. A gente vai fazer o nosso bonequinho de neve. O que a gente vai precisar para ele? Eu tô usando fio aqui, Balum Amigo. Esse aqui é um novelo grande porque é o Balum. A diferença entre eles é só a metragem, tá? Tenho ele branco, vermelho e verde pro gorro, marrom para os braços e laranja pro nariz do boneco. Eu vou usar também fio de meada para bordar os olhos. A agulha compatível com o meu fio é a 2,5. Marcador de ponto, fibra siliconada, tesoura, agulhinha, né, para costura e alguns alfinetes para ajudar a fixar para costurar. Eu já fiz a, a parte do corpo e eu vou passar agora para vocês como fazer essa parte do corpo, que é a mesma receita do ursinho. Então, no vídeo, vocês vão ver eu fazendo ele no fio marrom, mas é idêntico, você só muda a cor para fazer o boneco de neve. Então, vamos fazer agora o corpo e passar para as outras partes em seguida. Vamos iniciar o corpo base. Eu vou fazer nessa cor aqui, mas para o boneco de neve faz uma cor mais clarinha e pro boneco, no boneco de neve usa branco e pro boneco de gengibre usa um marrom mais clarinho. Vou iniciar aqui com o anel mágico, 6 pontos baixos. Aquele início normal, clássico de todas as receitas básicas, tá? 3, 4, 5, 6. Fechou o anel mágico. Carreira 2, um aumento em cada ponto, pra gente passar de 6 pontos para 12. Já coloco o marcador no primeiro ponto da carreira e faz 2 pontos em cada ponto base, ou seja, 6 aumentos, vamos para 12 pontos. Carreira 3, um ponto baixo e um aumento. Repete a sequência 6 vezes e a gente vai para 18 pontos nessa carreira. Carreira 4, vamos passar a fazer a repetição de 2 pontos baixos e um aumento. Repetindo essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes nessa carreira para a gente ir para 24 pontos. Agora, com 24 pontos, a gente vai seguir da carreira 5 até a 8, fazendo ponto sobre ponto nesses 24 pontos. Então, vão ser a carreira 5, 6, 7 e 8, fazendo ponto sobre ponto, só crescendo 24 pontos baixos em cada carreira. Terminando a carreira 8, a gente vai começar a carreira 9 com as diminuições. Carreira 9, a nossa sequência vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer 6 vezes. 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Repete essa sequência 6 vezes. Eu fiz 2 vezes aqui, vou fazer mais 4 para completar a carreira. E a gente vai de 24 para 18 pontos na carreira. Carreira 9 concluída, a gente vai para a carreira 10 e continua diminuindo. Só que agora a gente vai diminuir um ponto baixo, bota o marcador, e uma diminuição. E vai repetir 6 vezes, um ponto baixo e uma diminuição. E aqui a gente vai para 12 pontos na carreira. Concluída a carreira 10, a gente chega no meio, que equivale ao pescoço. Então, a gente está com 12 pontos e na carreira 11 a gente vai fazer esses 12 pontos sem alteração. Carreira 11, então, ponto sobre ponto por 12 pontos
por toda a carreira. Concluída a carreira 11, a gente passa para a carreira 12, aumentando de novo. Carreira 12 vai ser um ponto baixo e um aumento 6 vezes, indo de 12 pontos para 16 nessa volta. Um ponto baixo e um aumento. Já já a gente coloca um pouquinho de enchimento nessa parte aqui de baixo. Ela tá assim, porque a gente ainda não botou enchimento nela. Depois dessa carreira já fica mais fácil de botar o enchimento sem que ele atrapalhe na hora de tecer os aumentos aqui das próximas carreiras. Aqui, depois da carreira 12, a gente já pode botar um pouco de enchimento, que agora o enchimento já não vai atrapalhar tanto assim quando a gente estiver tecendo as próximas carreiras. Não precisa deixar ele muito duro, não, porque muito enchimento também atrapalha, tá? Ó, tá nessa consistência aqui. E a gente continua aqui para a carreira 13. Na carreira 13, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. E vai repetir essa sequência 6 vezes em toda a carreira. Carreira 14, a gente vai continuar aumentando. Agora a gente vai para 3 pontos baixos e um aumento. Vai repetir a sequência. 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E aí a gente vai para 30 pontos nessa volta. Agora, terminando a carreira 14, a gente está com 30 pontos na volta e a gente vai fazer das carreiras 15 a 19 com esses 30 pontos, só crescendo o nosso trabalho. Vai ser ponto sobre ponto, da carreira 15 até a 19, sem alteração. Concluindo a carreira 19, fiz aqui da 15 a 19, 5 carreiras, só ponto sobre ponto, 30 pontos em cada carreira. Na carreira 20, a gente vai começar a diminuir. Então, a gente vai voltar a diminuir com a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir essa sequência 6 vezes em toda a volta. Agora, na carreira 21, a gente continua diminuindo, agora com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Carreira 22, passamos a fazer um ponto baixo e uma diminuição. Repete 6 vezes e nessa carreira a gente vai passar para 12 pontos no total da carreira. E já já a gente coloca o enchimento. Agora pausa para colocar o enchimento, porque na próxima carreira a gente vai fazer só diminuições e vai fechar. Do mesmo jeito que a gente colocou na cabeça, vai colocar no corpo um pouco de enchimento sem que fique muito duro. Tem que ficar fofinho, tem que preencher bem os espaços, mas tem que ficar fofinho o nosso bonequinho. Agora eu até tirei o marcador
porque nem tem necessidade, é só contar quantas diminuições você vai fazer, que você sabe que você concluiu a carreira. São 6 diminuições para terminar e arrematar com o anel mágico invertido. Vai pegar a agulha agora, cortar o fio de um tamanho que dê para passar a agulha, não precisa muito, mas também cuidado para não deixar uma ponta muito pequena que não consiga costurar. E para fazer o anel mágico invertido, você vai pegar a alcinha de fora de todos os pontos da última carreira. E vai fechar como se fosse um anel mágico. Segura o fio, puxa, ele vai fechar como um anel mágico. Você dá um arremate pequenininho e coloca pra dentro a ponta do fio. Pelo meio do anel mágico, você passa a sua agulha e puxa, e depois ajusta assim que ele vai ficar direitinho, como se fosse um anel mágico do início, fica igualzinho. E esse é o jeito que você vai fazer todos os seus bonequinhos. Essa é a receita, a mesma receita base para todos. Vai mudar a cor dependendo do que você quiser fazer. Agora que você tem o seu corpinho aí base pronto, a gente vai começar a fazer o gorro. O gorro eu vou fazer em verde e depois o contorno em vermelho com um cachecol vermelho também, que é continuação do gorro. Eu vou fazer aqui, vou deixar um pouco de fio no início para alguma costura que eu precise e vou iniciar fazendo 8 correntinhas. O gorro é feito em carreiras de ida e volta, ou seja, sobe uma correntinha a cada início de carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sobe uma, faço 8 pontos baixos. Eu gosto de laçar 2 alcinhas da correntinha para fazer a carreira inicial. Eu acho que fica mais firme fazendo assim, mas é uma questão de preferência. Tem gente que faz até laçando essa alcinha de trás aqui da correntinha. Isso não faz diferença, muita diferença no resultado. Faz como você preferir aí, não tem certo e errado, tá bom? Feita a carreira inicial de 8 pontos baixos, a gente vai fazer mais 19 carreiras, ou seja, vão ser 20 carreiras de pontos baixos, só que todas em blô. Sobe uma correntinha e vira o trabalho. Você vai olhando de cima, ver as 2 alcinhas aqui do ponto, vai laçar somente a de trás para fazer o seu ponto baixo. Você vai trabalhar todos os pontos de todas as carreiras assim. A exceção é somente a primeira carreira. A partir da segunda até a carreira 20, serão todas trabalhadas em blô. Subindo sempre uma correntinha a cada início de carreira. Virou. E essa linha que ficou para esse lado, nessa carreira, agora vai ficar para o lado de cá, que a gente vai também fazer em blô. Vai fazer como se fosse uma sanfona, como se fosse um zigue-zague. E isso dá uma certa elasticidade para a peça.
Até gorro de criança, gorro de gente adulta, de qualquer tipo de gorro, você pode fazer com esse ponto também. É só você iniciar com as correntinhas equivalentes à altura da cabeça. Aqui o topo da cabeça, aqui abaixo da orelha, na altura do lóbulo da orelha. Se você fizer essa altura certinha, depois é só ir fazendo as carreirinhas e ir medindo na cabeça. Quando contornar a cabeça toda, tá pronto. Você vai seguir conforme a gente vai seguir aqui. Vai fazer a mesma coisa. Eu vou continuar fazendo, virei, continuar fazendo em blow. Não importa se é carreira par ou ímpar, todas vão ser em blow, para ele formar esse zigue-zague aqui. E ele no final fica um tanto quanto elástico. Eu vou então seguir até a carreira 20 com essa repetição de pontos baixos em blow. Todas as carreiras, 8 pontos baixos em blow, sem alteração, e volto para mostrar. Concluídas as 20 carreirinhas, a gente vai fechar na primeira. Deixa fio aqui para costura. E costura a lateral pelo lado avesso. Você vai decidir qual é o lado direito, qual é o lado avesso, mas depois de costurar, o lado da costura vai ser o avesso. Pega as alcinhas da carreirinha, da correntinha inicial para costurar na carreirinha final. E depois da costura, você vai virar para o outro lado e esse vai ser o lado avesso, para a gente iniciar o contorno da parte do cachecol, do gorro e do cachecol. Arrematou, depois a gente vai fechar esse topo do gorro, franzir ele. Vou virar para o lado direito para iniciar com o fio vermelho o contorno do nosso gorrinho para depois fazer o cachecol. Primeiro eu faço um nozinho corrediço, fecho ele bem. Depois eu venho aqui na mesma linha da costura, para as emendas ficarem todas para o mesmo lado, que vai ficar na nuca. Aqui na altura da costura, você passa na lateral aqui sua agulha e pega o nozinho. Para fazer esse contorno em pontos baixos. Vai fazer na proporção aproximada de um ponto baixo por carreira. Vai fazer um ponto baixo por carreira, completando a volta, chegando aqui a gente retorna. Chegando aqui no final, encontrando com o início, você vai fazer um ponto baixíssimo para fechar e iniciar o cachecol. Sem arrematar, a partir daqui mesmo, você vai fazer 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E vai voltar nessa corrente em pontos baixos. Vou dar uma aceleradinha aqui para fazer esses pontinhos baixos até aqui. Terminando os pontos baixos, prende com um ponto baixíssimo aqui na base e repete com mais 18 pontos 18 correntes, voltando com 18 pontos baixos. Dois lados do cachecol prontos. Fecho com baixíssimo
arremato e corto. Agora a gente vai fazer um pompom para botar aqui em cima desse gorro. Para fazer o pompom do gorro, você vai pegar alguma coisa que você tenha para enrolar o fio. Inicialmente, você vai botar um fio aqui, que é o que vai passar por dentro. Assim. E aí você vai pegar o fio do novelo e vai enrolar várias vezes aqui. Para quem já tem um acessório de fazer pompom, pode usar. Faça o pompom menor que tiver, que provavelmente vai ser suficiente para o nosso tamanho que a gente precisa aqui. Cortou esse fio aqui de baixo. Com cuidado para amarrar no meio. Amarrou pelo menos 2 vezes e vai cortar no meio. Nas dobrinhas do fio aqui, para formar o nosso pompom. Como ele ainda tá grande, eu vou botar ele todo pra cima assim e cortar o excesso até chegar no tamanho que eu quero. Agora a gente pode franzir aqui. Já coloquei a agulha em um dos fios que a gente tem livres aqui, pra gente franzir o nosso gorrinho. Só você pegar o fio do arremate e ir passando ele assim na carreira lateral e puxando para ele franzir. Vai fazer em toda a volta. Fazendo em toda a volta, vai franzir e vai prender o pompom bem aqui em cima. Passei na volta toda, puxo o fio para ele ficar franzido e faço um arremate para prender, para ele não abrir de novo. E aí a gente vai prender o nosso... Eu vou botar esse fio pra dentro. Tem vários arremates pra gente fazer, né? Vários fios que ficaram. Passo minha agulha de crochê pelo buraco e pego esses 2 fios que amarraram o pompom pra prender ele aqui pra dentro. Vou amarrar os fios que vieram do pompom aos fios do arremate que já estavam aqui, para deixar firme, depois só corto o excesso. Pronto, o nosso gorrinho tá pronto. Só vou cortar os fios de excesso e pronto. Para fazer o nariz, a gente vai usar um pouquinho de fio laranja. Nosso nariz é uma cenourinha, então ele tem que ficar fino e comprido.
Então, eu vou colocar no anel mágico 4 pontos baixos. Fecho, venho no primeiro ponto. E nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. 2 vezes, 2 sequências de um ponto baixo e um aumento. Não é fácil, não é tranquilinho, porque ele fica virando para cima, você tem que ajeitar e virar para baixo. Mas ele é bem rápido, então também vai ser tranquilo por isso. Um ponto baixo e um aumento. E a gente tá agora com 6 pontos na volta. E esses 6 pontos que eu tenho agora da volta são os 6 pontos que eu vou fazer para a carreira 3. São só essas 3 carreirinhas. Olha como ele vai ficando. E essa terceira carreirinha é só ponto sobre ponto para crescer um pouquinho esse narizinho de cenoura. Terminando a terceira carreira, você pode arrematar com um ponto baixíssimo. Isso vai ser costurado. Deixa um fiozinho para costura. E se tiver alguma coisa que possa empurrar para ajudar no formato, você aproveita e coloca o fio, a ponta do fio para dentro. Acho que essa agulha é muito grossa. Tipo a parte de trás de um lápis aqui. Pronto, ó. Ajuda a dar forma. Prontinho para costurar. Agora a gente vai pro braço. O braço dele, vocês vão ver o gráfico aí. Vai ser assim, é só correntinha e ponto baixíssimo. Deixa um fio inicial para costura. E faz, deixa eu ver, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 correntinhas, pula uma, vem aqui no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Mais um. E o terceiro. Depois do terceiro ponto baixíssimo, você tá no meio aqui, né? Você vai fazer mais 3 correntinhas. Na volta, pula uma, faz 2 baixíssimos. Volta aqui para a correntinha inicial. Ainda tem 2 correntes aqui sem trabalhar. Você vai trabalhar 2 baixíssimos nessas 2 correntinhas. Uma correntinha para arrematar. E o bracinho tá pronto. Eu vou fazer mais um e a gente costura ele. Eu encaixei o gorrinho na cabeça do nosso boneco de neve. Eu não costurei, eu não colei, só encaixei. Ele vai encaixar direitinho, assim. A parte de trás do cachecol eu boto bem colada aqui no pescoço. E deixo mais levantado onde vai ser o rosto dele. E aí eu vou costurar aqui o nariz dele.
com a ajuda do alfinete para não sair do lugar. Eu vou usar o fio do arremate para fazer a costura. Que é como a costura das outras partes, das outras peças dos nossos enfeites que a gente tem feito aí. Ursinho, boneco de gengibre. Essa costura que sobe por um ponto, desce por outro. Terminou, arremata pra gente fazer o bordado dos olhos agora. Com o fio de meada, considerando o meio do rosto dele, onde a gente já fez o nariz, a gente vai fazer os olhos. Na altura de equivalente a uma carreira, a gente vai passando o fio várias vezes. Umas 3 vezes, como eu fiz dos outros, já são suficientes. Na terceira eu já passo pro próximo. No terceiro arremato, aquele arremate pequenininho que eu posso colocar para dentro, posiciono aqui juntinho a um dos buracos onde eu vou colocar para dentro. Pronto. E cortar o fio. A gente vai costurar agora as mãos. Agora com o nariz e com o olho bordado, a gente pode também amarrar o cachecol dele. E aí a gente pode, inclusive, ou colocar uma colinha aqui para manter na posição, ou colocar um alfinetinho. Tem um alfinetinho aqui com a cabeça vermelha que vai ficar bem discreto aqui, não vai aparecer. Eu vou usar ele. Agora, para costurar os braços, a gente vai atentar para a posição deles. O braço tem um lado maior e um lado menor. Eu posicionei de maneira que o lado menor ficasse para cima e o maior para baixo. E vou costurar os dois nessa posição. O único cuidado que tem que ter é esse, deles ficarem na mesma direção e na mesma posição. Com o mesmo lado para cima, o mesmo lado para baixo. Agora é só colocar as pontas dos fios, desses 2 fios, pra dentro e cortar e costurar o outro igualzinho. Prontinho o nosso boneco de neve, a gente pode usar ele dentro da bolinha ou não. Essa bolinha tem cerca de 8 centímetros, assim como ele vai ficar um pouco achatadinho,
né? Por causa do pompom. Mas vai ficar bem lá dentro. E se vocês quiserem as especificações, eu vou mostrar agora, tá? Da bolinha. A bolinha acrílica de 8 centímetros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês façam, dá tempo de fazer para enfeitar a árvore de vocês, para vender ainda nesse Natal. E até a próxima.